A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E ainda diz mais: depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13. E ainda diz mais: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, falando aqui do Espírito Santo, a fim de estar conosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. E João 6, 37 diz assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jamais. Quem está com Jesus estará para sempre. Você já aceitou Jesus? E depois que você está com Jesus, você recebe tudo. Vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Seu divino poder nos tem dado tudo. Vou repetir, o versículo está dizendo: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio dessas promessas, vos tornei participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. É muito bom estar com Jesus. E Deus nos libertou do poder das trevas, o nosso caminho, desde quando nascemos, em direção ao lago de fogo, choro e ranger de dentes, o lago de fogo, sofrimento eterno, o inferno. Mas Deus, quem aceita Jesus, ele transporta. Isto está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus nos transporta do poder das trevas e nos traz para a sua segurança no reino do seu Filho amado Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta e é por meio de Jesus que nossos pecados são perdoados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Então a palavra de Deus diz que a gente recebe tudo quanto a vida e piedade. Mas vou lhe dar aqui dois exemplos. Uma das coisas que a gente recebe é a advocacia de Cristo. Jesus Cristo é nosso advogado. E para que serve? Para nos restaurar a comunhão caso a gente falhe. Porque a gente ainda, depois que aceita Jesus, nós continuamos com o corpo de carne, sujeito ao pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: se, porém, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus vai a Deus, a Pai, e ora por nossa restauração. Jesus orou por Pedro dessa maneira, antes de Pedro ter retornado. Leia Lucas, capítulo 22, versículo 31. Ao mesmo tempo, o Senhor defende nossa causa diante de Deus contra as acusações do diabo com relação aos pecados envolvidos em nossas falhas. Depois que a gente aceita Jesus, a tendência é ir chegando mais perto de Deus e cada vez mais se afastando do pecado. Mas se por algum deslize aconteça, a gente tem o nosso advogado, Jesus Cristo. E Jesus disse: eu paguei por os pecados que aquele ou aquela cometeu. Assim, nós somos restaurados baseado na eficácia imutável da obra propiciatória de Cristo na cruz, que morreu para salvar a mim e a você. Mas não queira ficar pecando. Nós temos um advogado, mas quem fica cometendo pecado deliberadamente, tenha cuidado, porque ele manda disciplina. Leia Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. E não se desanime quando por ele é repreendido, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Amém?
Então, depois que a gente aceita Jesus Cristo, que a gente é selado com o Espírito Santo, ele nos dá tudo quanto a vida e piedade. Um exemplo é o nosso advogado Jesus Cristo. Outro exemplo é a ajuda dos anjos para nos livrarmos de perigos temporais. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais eles envia para ajudar os que hão de herdar a salvação. Você não pode até não ver fisicamente, mas os anjos têm ajudado os santos, os filhos de Deus, todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a segunda parte do versículo de Pedro diz que Jesus nos deu grandiosíssimas promessas. Quer promessa maior do que essa que está em Efésios capítulo 1, versículo 3? Vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui na terra teremos aflições, foi o que Jesus disse. As nossas bênçãos é no céu. Tudo de perfeito que a gente vai receber é no céu. Deus prometeu o céu para todo aquele que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.